Gente, nós estamos no mês de março, nós estamos na semana, do 8 de março. É uma data emblemática, comemorada no mundo inteiro. Haja visto grandes conquistas, que foram alcançadas por nós mulheres com o passar do tempo. E, obviamente, a gente tem muito orgulho em ter aqui no nosso programa de hoje a nossa querida amiga, colega jornalista Peri Camilo, lá da cidade de Jacaraú, mas que está prestando um trabalho muito bonito na assessoria de comunicação da Prefeitura de Pedro Regis. Peri Camilo, um abraço, querida. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Michele. Nossa, que prazer. Bom dia a você. Bom dia a todos vocês que fazem a TV Mídia. Bom dia todo especial a todas as mulheres que nos assistem a partir de agora pelo Manhã de Notícias, a todas as mulheres da região e todos os seus telespectadores, Michele. Um prazer estar com você aqui, em especial nessa semana em que nós celebramos o Dia Internacional da Mulher. Ser mulher, naturalmente, a gente já enfrenta muitos desafios no dia a dia, né? E no jornalismo, quais são especificamente esses desafios que se é encontrado no dia a dia? Mulher, ser mulher num país que mais mata mulher, né? No termo de violência, nós somos o quinto mais violento e mais machista, pode-se dizer assim, num país onde a mulher sofre muita violência de gênero ainda para se impor em todos os espaços. E no jornalismo não seria diferente, Michele. Eu acredito que eu falo e você tem bem ciência do que eu posso falar agora, porque o jornalismo, ele nada mais é do que a voz da população, né? É no jornalismo que nós podemos nos expressar, nós podemos opinar, nós podemos trazer à tona para a sociedade aquilo que muitas vezes as pessoas querem que fique nos bastidores, principalmente nos espaços de poder. E aí, enquanto mulher, sofrendo essa violência de gênero que nós sofremos em todos os espaços, no jornalismo também não é diferente. Porque aquilo que nos limita muitas vezes é justamente a nossa voz, é justamente ter a credibilidade que muitas vezes tentam nos limitar. E aí, eu digo a você, mulher que está nos ouvindo nesse momento, nos assistindo, e a você, Michele, que eu tenho certeza que esse projeto seu, audacioso, eu diria assim, uma mulher que escolheu ser porta-voz do povo quando escolhe fazer um programa de informação, um programa de notícias, que sai do rádio, que pretende empreender na internet com um projeto audacioso. Eu tenho certeza que você também ouviu antes de ser um sucesso que você é hoje, que não daria certo, que não era para você, que talvez as pessoas não fossem acreditar no seu projeto. Então, é isso que a gente passa muitas vezes no jornalismo. A gente sempre precisa provar para todas as pessoas que o que a gente está falando é verdade, que o que a gente está falando é o correto, e muitas vezes, até quando a gente se posiciona de uma maneira mais firme, as pessoas deturpam esse posicionamento como, ela é muito histérica, ela é desequilibrada. Então, vão tentando dar adjetivos a nós justamente para tentar nos descredibilizar. E esse é um dos maiores desafios, é que a nossa voz seja respeitada, é que a nossa credibilidade seja respeitada, que aquilo que a gente fale seja ouvido com a mesma força que o homem também tem. Eu, por exemplo, hoje ocupo o espaço de assessora de comunicação. E você sabe o quanto é difícil a gente fazer comunicação política, principalmente na nossa região, eu digo no interior do interior, né? É muito difícil fazer comunicação. E todas as vezes que alguém vai bater em cima da crítica do nosso trabalho, é sempre de uma forma pessoal. Nunca é sobre o nosso trabalho em si, mas sobre a nossa postura em si. Então, vamos dizer, o que ela falou não é verdade porque ela não tem credibilidade, porque ela é uma louca, porque ela é uma desequilibrada, porque ela não tem moral, ou porque ela só recebe para isso, porque ela só está falando porque está ganhando dinheiro. Então, é sempre assim.
A gente sempre sofre essa violência para poder se manter nesse obviamente, quem faz esse tipo de comentário imbecil, só tá falando porque tá ganhando dinheiro. Deve ser porque trabalha de graça, né? Tudo que faz de graça. Então tá criticando quem trabalha por dinheiro. Eu trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro, obviamente. Todo mundo trabalha para isso, a gente precisa se manter, ninguém trabalha de graça. Mas é impressionante que muitas vezes, principalmente nesses espaços que a gente ocupa, as pessoas tentam minimizar e relativizar o nosso trabalho, achando que dessa forma, de alguma forma, vai minimizar, vai deixar a gente desmotivada, né? E não é, na verdade não é. A gente realmente trabalha por causa do dinheiro, sim, a gente precisa desse dinheiro. Mas, acima de tudo, a gente trabalha com amor, a gente trabalha com ética e a gente trabalha com verdade. Peri, você está atuando aí na assessoria de comunicação da Prefeitura de Pedro Regis e a gente sabe que não é tão comum assim, né, ver mulheres comandando a assessoria de comunicação de um órgão público, de uma entidade. E, lamentavelmente, isso ainda não é uma realidade tão comum, né? Como é que você vê isso? Qual é o fator preponderante? É o fato de ser do sexo feminino? E aí, muitas vezes, prefeitos, até prefeitas mesmo, né? Que contratam homens para gerir a comunicação do município. Isso é oriundo do preconceito ainda, o fato de ter poucas mulheres atuando nessa área, ou porque tem poucas mulheres que se atrevem, por exemplo, a galgar esses espaços? Eu acredito que seja por causa do machismo estrutural. A nossa sociedade, a nossa cultura é uma cultura machista. E muitas vezes as mulheres que pretendem ingressar, principalmente no jornalismo político, que é a tua área, que é a minha área, elas são tão desmotivadas, elas sofrem tantos preconceitos que às vezes preferem enveredar por uma área mais fácil, pelo jornalismo de notícias, pelo jornalismo que a gente costuma chamar de cor-de-rosa, né? Que é aquele jornalismo mais fácil. Mas eu fico muito feliz, inclusive, Michele, quando eu comecei lá em 2013, você na época fazia rádio ainda. Eu me lembro que quando eu me identificava, antes mesmo de falar a palavra Peri Camilo, as pessoas me identificavam como homem. O Peri Camilo mandou aqui a notícia tal. O Peri Camilo. Então, nem passava pela cabeça daquelas pessoas que aquele texto bem escrito, que aquele posicionamento fosse feito por uma mulher. Então, quando eu falava, você é mulher, nossa, que diferente, uma mulher na assessoria de comunicação. E hoje ainda, infelizmente, temos poucas mulheres na área, porque é sempre muito difícil. Não é nada motivador você estar o tempo todo, como eu disse, tendo que provar a sua credibilidade naquilo que você fala. Quando para os homens é tudo um pouco mais fácil, né? A gente sabe disso. Mas isso é em virtude, infelizmente, dessa cultura machista que nós temos, que acredita que a mulher não tem a capacidade de ocupar esse tipo de espaço, de debater esse tipo de assunto, infelizmente. Peri, o meio jornalístico, ele é mais exercido ou há mais homens do que mulheres? Hoje mudou muito, né? A gente tem muitas mulheres à frente do jornalismo, da apresentação, principalmente do telejornalismo. Houve o tempo que o jornalismo era coisa de homem só? Era só coisa de homem. Antigamente a gente via muito mais homens, né? A gente ficava mais nos bastidores na produção, mais à frente como comentarista, como articulista, e até como articulista ainda é um pouco mais difícil. Mas hoje nós temos, como, por exemplo, nomes como Andréa Sadi, que é um dos maiores nomes do jornalismo político. A gente tem a Lopretti, que também é uma mulher muito forte, Miriam Leitão, e tantas outras hoje que tem um espaço maior nesse jornalismo. Mas não foi fácil, não é fácil chegar, você sabe disso. Você faz telejornalismo e você sabe quanto é difícil. Porque mesmo diante das câmeras, a gente também passa por um padrão. A gente precisa estar naquele espaço, mas tendo que aceitar certo tipo de padrão que são impostos. Para você ter ideia, Michele, eu lembro que na faculdade a gente pagava
uma cadeira que é telejornalismo, e era obrigatório que as mulheres fossem, nesse dia, bem vestidas, com roupas mais sóbrias, com brincos menos chamativos, se possível, com cabelo escovado e maquiada. E nada disso era imposto para os meninos da sala. Só então, para as mulheres. Só para as mulheres. Então, você já percebe, já a partir da estrutura, lá no momento que nós somos ensinados a fazer jornalismo, que é do padrão já que a gente tenha que se policiar até na forma de nos vestir, de estar bem apresentável na frente do vídeo, quando para os homens isso ainda não é. Porém, Peri, a gente já está vendo essa realidade sendo modificada, né? A gente já está vendo aí mulheres negras no telejornalismo, a gente já está vendo mulheres assumirem o cabelo black no telejornalismo, o que é extraordinário, usando roupas, né, não tão sóbrias, o que é um verdadeiro absurdo, né? Isso partindo de uma universidade. Ah, venho com roupas sóbrias, seria o quê? Uma burca? Uma roupa sóbria? É algo mais masculino, com um terninho, entendeu? Para a gente ficar parecido mesmo com os homens. Isso que você está falando é uma realidade que chegou a nós com mais de 300 anos de história de imprensa no Brasil, que chegou por causa de mulheres como você, de mulheres como eu, e outras tantas mulheres que vieram antes de nós que não aceitaram esse tipo de imposição. Então, hoje nós conseguimos enxergar as mulheres de fora desses padrões, justamente por causa da nossa voz e do nosso posicionamento. Porque não é fácil ter que enfrentar tudo isso todos os dias, Michele. Ter que se posicionar todos os dias. Por isso que eu acho tão importante e tão representativo pessoas como você. A gente acordar todos os dias, assistir um jornal apresentado por uma mulher e de cor de rosa, viu? Nada sóbrio. Isso é muito importante. Olha, é representativo isso. Você me fez aí voltar no tempo, quando você disse que imaginou, né, o quanto de preconceito a gente enfrentou quando pensou em criar um telejornalismo. Não tenha dúvida disso, né? Não tenha dúvida. Primeiro porque o nosso meio tem muito mais homens. Eu vim do rádio, né? Daquele padrão. E aí eu disse, vá para PQP, o padrão, e agora eu vou fazer algo que eu considero diferente, que precisa ser feito diferente. E não tenha dúvida, né? Teve gente que olhou assim, gente que eu digo, profissionais da imprensa, que olhou diferente, que olhou atravessado, né? Que não dizia na minha cara, mas eu via a torcida para não dar certo, e aí todos quebraram a cara, e hoje, e eu estou falando daqui mesmo, da nossa região, e hoje copiam, né, o nosso modelo aqui de fazer, né, telejornalismo. As emissoras de rádio tiveram que se adaptar a sair do jornalismo só do rádio para migrar também para a internet, a mostrar a notícia, não só falar, como se falava, mas agora se mostra também. Eu estou vendo isso no rádio aqui e eu fico só achando bacana, né? Bacana, vocês criticaram, mas hoje vocês estão aí, né, pisando, ou pelo menos o cuspe caindo na cara de vocês. E eu faço isso, minha amiga, com muito orgulho, porque enquanto todo mundo dizia que ia dar errado, eu dizia, vai dar certo. E deu certo, e a gente já chegou até aqui. Muito obrigada por me lembrar dessa fase, né? Você é uma referência, eu sempre falo isso, antes de ser amiga. E lá atrás, quando eu começava, você era uma das pessoas que dizia, cara, você tem um potencial, você vai longe, menina, continua por aqui. Então, para mim, você é uma referência, e essa tua postura não seria diferente, eu não esperava nada diferente de você. E hoje você é uma referência para nós mulheres e para todos esses homens que hoje vê no teu trabalho um norte para seguir. Isso é muito importante. Peri, isso é muito representativo. A questão dos salários ainda é outro ponto também, é outro calcanhar de Aquiles, né? Mesmo tendo competência muitas vezes até mais do que determinados homens no ambiente de trabalho, mas a mulher ainda continua ganhando menos. A gente vive em um país onde o nosso mandatário, nosso líder maior,
diz que nós somos frutos de uma fraquejada e que realmente devemos receber menos porque a gente engravida ou porque a gente não tem a mesma competência. E aí não é difícil, né? Se o nosso líder diz isso, não é difícil que a gente, nesses espaços, ainda tenhamos que passar por esse tipo de constrangimento. Mas, infelizmente, ainda existe, sim. Eu trabalhei, inclusive, em uma empresa onde eu era produtora e eu ganhava menos que o assistente da produção. Que absurdo. E eu achava estranho, porque eu era produtora, ou seja, eu tinha um cargo mais elevado, mas por ser homem, ele ganhava um pouco mais que eu, e eu, quando eu perguntava, ele sempre dizia, não, mas é porque você está no estágio, e ele não é estagiário. Eu falei, mas eu tenho mais responsabilidade. E, ainda assim, mas a gente sabe qual era o nome disso, né, Michele? A gente sabe qual era o nome disso. Sem dúvida. E, infelizmente, a gente ainda passa por tudo isso, infelizmente. Outro problema também que se enfrenta nesse meio, a gente sabe que em todos os outros, mas a gente está falando, né, desse meio que a gente trabalha, é o assédio, né, minha amiga? O assédio, lamentavelmente, ainda faz parte do cotidiano, porque ainda tem homens que acham que ser homem é ter que dar uma cantada numa mulher no ambiente de trabalho ou por onde ele passe. Eu acho que você lembra até de um episódio que aconteceu comigo também, em uma entrevista que eu estava dando e o jornalista chegou a dizer para mim, eu estava sentada e ele disse para mim, olha, cruza as pernas, porque do jeito que você está me deixando louco. Ridículo, né? E isso em um ambiente, na frente de todas as pessoas, em uma entrevista. E se a pessoa tinha a liberdade de fazer isso em público, Michele, como uma profissional, você imagina o que não se fazia nos bastidores. Eu dizia logo, aqui... se controle, tome um Gardenal, você precisa tomar. Foi a minha reação na hora, sabe? Na minha reação na hora foi exatamente essa, que não era sobre mim, era sobre ele. Mas, infelizmente, mesmo depois daquele episódio que reverberou, muitas pessoas disseram, mas também com a roupa que ela estava. Então, infelizmente, essa postura, essa cultura machista que nós temos, a gente ainda sofre muito. Se nós somos muito expressivas, se o nosso jeito de falar, educado, às vezes confundem muito também. Parece a impressão que nós estamos sendo mais fáceis, ou que nós estamos mais vulneráveis ou suscetíveis. Então, eu sempre digo, não é sobre mim, é sobre eles, e eu não tenho nada a ver com isso, vou continuar tendo a minha postura, e aqui eu estou, com quase 15 anos de história, e pretendo continuar, tendo como referência as pessoas como você, que é para a gente sempre se seguir e não se perder. Peri, acho que praticamente quase todas as mulheres, né, já devem ter passado por esse tipo de situação vexatória, além do descrédito, né, no trabalho, simplesmente por ser mulher. Com certeza, eu acho que a credibilidade é o principal. Enquanto alguns homens usam, inclusive, as rádios, e eu fico muito preocupada com isso, com essa falta de profissionalismo que nós vemos hoje, eu fico muito preocupada com essa exposição que nós temos em rádios, em TVs, na internet, principalmente, de pessoas que não tem responsabilidade, não tem ética, não tem compromisso com o jornalismo. Não tem nada. O dono da rádio pega, sabe que vai pagar um salário baixo, e aí sabe que o profissional vai ser toqueiro, está pedindo gasolina e esmola a prefeito e a político, pronto, está tudo resolvido. Esse amadorismo que nós vemos ultimamente, né, não estou falando nem só na região, a gente vê isso também na capital. É muito preocupante. Porque enquanto a gente vê pessoas que se profissionalizam, que buscam se formar, que têm uma ética, que têm uma postura, não encontram o mesmo espaço exatamente por causa desse motivo que você falou. Porque estão dispostos a ganhar qualquer coisa, ou agir de qualquer forma, ou da maneira como o dono da empresa quer que ele haja. E aí isso me preocupa muito, porque isso também faz com que o jornalismo em si perca a credibilidade. E muitas vezes as pessoas olham para a gente com o mesmo olhar, porque fulano faz dessa forma, por que você não faz também? Eu não posso falar pelo fulano, eu falo por mim, e eu tenho, antes de tudo, uma responsabilidade, um compromisso com o meu trabalho, com a minha função.
Porque depois que tudo isso passar, a gente vai permanecer aqui, né, Michele? A gente precisa de um nome a zelar. Mas para a mulher é tudo mais difícil. É sempre mais difícil. E aí, você falava sobre essa questão do machismo, do assédio. Eu vou falar agora enquanto também a questão do racismo para as mulheres. Porque o feminismo, ele não abraça essa bandeira da mulher preta, né? E para a mulher, a gente sofre ainda mais quando a gente é uma mulher preta, porque a gente sofre, além da misoginia, do sexismo, a gente sofre também com o racismo. E aí é uma estrutura a mais de preconceito que a gente sofre. Então, a gente sofre exatamente porque a gente assume o nosso black, né? A gente sofre um pouco mais porque a gente tem um padrão diferente daquilo que é os brancos, como aceitável. Né? O black, os brancos, as rugas. Exato, tudo exato. É um desafio, né? Às vezes a mulher preta é vista como não padrão para estar na frente do vídeo, é claro. Isso se quebrou muito, né? A gente vê esses padrões sendo quebrados exatamente porque o padrão Globo de qualidade mudou. Então, hoje você vê uma Maju como apresentadora principal e você tem outras e outras mulheres negras que hoje se impõem no vídeo, né? Com seu black e tudo mais. Mas é muito mais difícil. Ser mulher preta no jornalismo ainda é um pouco mais difícil. Peri, para a gente encerrar, minha amiga, como é que tem sido aí essa experiência, trabalhando na comunicação, fazendo, né, ecoar as ações da prefeita Michele Ribeiro? Olha, eu tenho dito que é um prazer muito grande fazer jornalismo. Desafiador, claro, mas é um prazer muito grande que a gente faz aquilo que a gente acredita e que a gente sabe e está no caminho, né? Mas fazer jornalismo, fazer assessoria política para uma mulher é muito diferente. Porque a gente se reconhece, a gente tem uma representatividade. E Michele Ribeiro, ela é uma prefeita que tem esse olhar, essa sensibilidade de olhar como um todo para o nosso trabalho, de dar autonomia ao nosso trabalho, de principalmente confiar que, estando ali na mão daquela pessoa, ela tem competência, ela sabe fazer. E isso é muito bom. Muitas vezes nesses espaços, você sabe disso, fazendo comunicação, assessoria de comunicação, a gente sempre se depara com os profissionais, na sua grande maioria. Eu acho que aqui na região, eu só falo com uma mulher apresentadora, que é lá na Talismã FM com a Célia. Não sei se você conhece. Só com ela. Os demais são todos homens. E aí é muito difícil. Você sabe disso, Michele? É muito difícil, muitas vezes, a gente ter que lidar com esse tipo de postura, às vezes com algum gracejo, algumas posturas que a gente não aceita, né? A verdade é essa. E muitas vezes as pessoas pensam, mas e Michele? Como é que ela está? O que ela está fazendo? Né? Mas eu sempre aviso para vocês o que ela está fazendo, eu estou mostrando o que ela está fazendo, mas ainda assim, é como se tivesse sempre um pé atrás. Será que é mesmo isso? Ou será que, né? Será que está fazendo tudo isso mesmo? Sabe? Então, a gente, como eu digo, por ser mulher, a gente tem sempre que o trabalho, como se fosse uma obrigação, de sempre ser melhor, de sempre fazer com mais dificuldades, para mostrar que realmente a gente faz bem. Né? E graças a Deus... E não é para mostrar a ninguém que a gente faz bem, é porque a gente faz bem porque ama o que faz. Exato, mas para a gente é sempre mais difícil expor isso, sabe? Porque parece que esperam sempre o pior de nós. E quando algo não dá certo, para o homem é mais fácil. Não deu por falta de recurso ou por coisa assim. Mas quando é uma mulher, sempre coloca a competência dela em jogo, sabe? Não deu certo porque vai ver porque não teve competência. Então, homens do jornalismo, tirem o cavalo da chuva de vocês. Aliás, tira o pônei da chuva. O pônei de vocês da chuva, tá? Porque eu estou bem, a TV Mídia está bem, nós estaremos bem, porque primeiro tem a mão de Deus em cima e depois uma equipe aqui, ó, que trabalha com amor, com ética, com paixão, com tudo de bom. E é por isso que tem dado certo até agora, né? Quando todo mundo dizia que ia dar errado, imagine hoje, né? Que o mundo vive através da internet, né, minha amiga? Eu fico tão feliz, Michele, e eu escutei isso, você sabe disso, eu compartilhei com você algumas vezes. E eu via que não era porque era porque você era mulher, sim, entendeu? Era porque era uma mulher que estava à frente, liderando, isso é notório.
entende? Então, quando eu vejo isso dando certo, quando eu vejo você da forma como é, o teu nome é tão respeitado na região, né? A TV mídia é tão respeitada, o portal é tão respeitado, a credibilidade, e eu sei que você sofreu muito, trabalhou muito para que isso chegasse a esse ponto, sabe? E eu fico muito feliz porque hoje você é uma referência na região, seu trabalho é uma referência na região e você é um norte para muitas de nós que estamos aqui também. Obrigada. Seguimos, eu fico certa disso. Pois é, profissionais como você tem sempre espaço com a gente, viu, minha amiga? Ai, Quando gratidão. se cansar por aí, vem pra cá. Muito Um obrigada. beijo, Muito beijo, feliz. Peri, que Deus te abençoe. Que Eu você fico sempre continue muito assim, feliz. uma grande profissional, uma grande mulher, uma grande mãe, uma grande esposa. Eu também tenho muito orgulho de saber que tem outras profissionais que militam no jornalismo sério, assim como você, tá? E quando a gente imaginou de trazer aqui diariamente mulheres no dia a dia para que a gente possa conversar, já me veio logo na cabeça, Peri Camilo, vamos conversar com essa amiga que tem muito a dar ainda, né? Tem um bom trabalho ainda a ser mostrado e se tiver condições e se te derem condições, você vai muito mais longe, né? Ou seja, o trabalho vai ser bem melhor. Um beijo, que Deus te abençoe. Quando vier a Guarabira, nos avise, nos faça uma visita. Pode deixar, Michele, muito obrigada. Agradeço demais o convite para estar aqui, sobretudo nessa Semana da Mulher. A gente fala para muitas mulheres hoje, eu acredito que essa nova geração também, que tem aí, como você como disse, como uma referência. Então, eu agradeço demais esse espaço. Sei que falo para milhares de pessoas na região. E aí digo para todas as mulheres agora, que continuemos na luta, que continuemos na resistência, para que as pessoas, para as outras mulheres que virão depois de nós e pelas mulheres que vieram antes de nós, que continuemos na luta e na resistência, Michele. Muito obrigada. Um grande abraço, querida. Um beijo para você. Que Deus te abençoe, tá? São 9h08. Acompanha aí o trabalho, né, da nossa Peri. Segue ela aí nas redes sociais. De vez em quando ela faz algumas lives aí, conversando com outras grandes profissionais também. Mas ela desempenha, assim, um bom jornalismo. E eu já disse a ela em outra ocasião, que pena, né, que ela mora lá para as bandas do Jacaraú, Pedro Regis, que fica um pouco distante aqui de Guarabira, né? Mas quando decidir morar aqui em Guarabira, chega para cá, vem-te embora.